Pois é, a gente segue falando sobre os impactos econômicos e comerciais do tarifaço imposto ao Brasil. O ex-vice-presidente do Banco Mundial, Otaviano Canuto, chega ao vivo aqui ao Jornal Jovem Pan para nós falarmos sobre as últimas declarações do presidente da República, essas movimentações dos Estados Unidos. Otaviano, seja muito bem-vindo aqui à programação. Obrigado pela gentileza. Prazer estar aqui. Otaviano, vou pedir, por gentileza, uma rápida reflexão sobre o decreto assinado por Donald Trump, a tarifa imposta ao Brasil, mas com uma longa lista de exceções, né? Cerca de 700 produtos. Isso pode, inclusive, indicar talvez um caminho para as autoridades brasileiras no que tange às negociações. Mas, assim, simultaneamente tem uma sinalização de conversa entre Donald Trump e o presidente Lula. Enfim, isto posto, queria que você trouxesse um pouco suas impressões sobre a possibilidade dessa conversa, de que maneira as negociações e as articulações devem seguir. Duas observações importantes, eu creio, para levar em conta. A primeira é de que quando a gente considera as isenções que estão colocadas naqueles anexos, né, a tarifa média efetiva, levando em conta os pesos dos produtos na pauta de exportações brasileiras para os Estados Unidos e assim por diante, fica algo em torno de 32,7%. Tá? Não é 50%, 32,7%. Né? E o fato é que essa lista de isenções pode eventualmente se ampliar, caso, por exemplo, se leve em conta o que o Howard Lutnick, o que o secretário do Comércio do Trump mencionou a respeito de isentar importações de frutas, de produtos agrícolas que não existem dentro dos Estados Unidos. Pois bem, mas ainda assim, 32,7% é a taxa mais alta entre todos os países em relação às tarifas lá do dia 2 de abril, lá do dia da libertação, né? Apenas Brasil e Suíça estão com taxas recíprocas, com essas taxas aí específicas a essa normativa, maiores do que em 2 de abril. Então, realmente, é uma pancada peculiar no Brasil. Agora, o impacto disso tende a ser, é claro, muito doloroso em alguns setores. Pensa o peso que vai ter para as exportações de café, caso alternativas não sejam encontradas. Uma notícia importante a esse respeito foi um anúncio pela embaixada chinesa hoje, credenciando um número bem maior de firmas brasileiras a exportar café para a China, né? Pois bem, mas mesmo que não haja muito disso de alternativa, o fato é que o efeito disso no total vai ser alguma coisa em termos de um impacto sobre o PIB brasileiro entre algo entre 0,4% e 0,6%. Quer dizer, o total, o efeito total do tarifaço não é lá tão significativo, né? Mas ele é pesado para os segmentos particularmente que não entraram na lista de isenções, né? E eles vão ter que pagar uma tarifa mais alta porque tem um mínimo lá do Trump, os 10% vão valer para todo mundo. Agora, é importante que, por exemplo, os aviões e as peças de aviões produzidos pelo Brasil tenham sido colocados na lista de isenção. É que seria um tiro no próprio pé também para os Estados Unidos. Vejam, eu moro aqui há 21 anos. Em todas as viagens que eu faço de curta duração, com aviões de escala média, né, eu vou lá checar e o avião é da Embraer. Não tem uma alternativa à Embraer com qualidade e competitividade que tem os aviões produzidos pela Embraer. E é por isso que a Embraer, inclusive, tem investimentos aqui para a parte final de montagem, tem partes aqui, investimento nos Estados Unidos. Pois bem, o BAC seria grande no curto prazo, imediatamente, para as empresas de aviação americanas se elas, de repente, tivessem que pagar muito mais pelos aviões da Embraer, né? Então, e esse é o caminho. Eu complemento a minha resposta à sua pergunta
sugerindo justamente esse que é o caminho. O caminho é não cair na armadilha de misturar política com a decisão de tarifa, né? Eu disse, as tarifas do Trump destacaram negativamente Brasil e Suíça agora comparando com 2 de abril, né? Mas a comunicação do Trump veio com referência só a questões políticas e a uma agenda que evidentemente não pode ser entregue, negociada pelo Brasil. Não existe como perdoar o Trump ou perdoar o Bolsonaro por conta de tarifas, né? Ou querer coibir a ação pela Corte Suprema nossa, pelo STF. Sim. Então, eu quero crer que o caminho é buscar justamente o apoio de interessados em manter as importações brasileiras lá nos Estados Unidos como aliados potencial para fazer pressão sobre a Casa Branca, né? E está tudo centralizado na Casa Branca. Vamos ver o que é que vai dar essa conversa aí entre Lula e Trump. Sem dúvida alguma, vamos aguardar, né? Mas você reforça a necessidade de ser uma conversa apoiada em questões comerciais e tarifárias, né? Evitar essa discussão política. Agora, dá para a gente fazer um exercício sobre quais são as reais motivações de Donald Trump para aplicar uma sanção mais alta, uma tarifa mais alta ao Brasil? Porque eu escutei muitas pessoas falando, não é apenas uma questão comercial, tem ingredientes políticos sim. E aí um grupo aqui do Brasil fala, ele fez isso porque quer defender tal pessoa, mas daí tem um outro analista que diz o seguinte, não tem nada a ver, na verdade a motivação é a insatisfação dele com os BRICS, enfim. Você chegou qual é a sua verdade, qual é a sua reflexão sobre as reais motivações de Donald Trump? A única referência feita pelo próprio Trump na carta e na comunicação posterior àquela carta que ele mandou para o Lula, que o Lula não recusou, né, foi ao Bolsonaro e o STF. Não teve referência nenhuma ali a BRICS, ou nem mesmo a qualquer item de agenda de BRICS como substituição do dólar americano. Você só pode usar como referência aquilo que é tornado explícito por quem aplicou as tarifas. Então, eu não creio que BRICS tenha... Até porque, veja, essa questão de BRICS não está aparecendo nas conversas e nas comunicações do Trump com a Índia, nem muito menos com a própria China, né? É verdade que há uma manifestação e talvez uma pressão enorme pelo lado do Congresso com respeito às importações brasileiras, assim como as indianas da Rússia, né? Mas isso é outra história, não é BRICS, né? Aí diz respeito a uma sequência das sanções que foram estabelecidas não apenas pelos Estados Unidos, mas por europeus e Japão sobre a Rússia já desde a invasão da Ucrânia. Mas o tema BRICS não me parece ter aparecido em nenhum momento com os outros membros dos BRICS. É isso. Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, conversando ao vivo com a gente. Pois não, fala, Otaviano. Atualmente no Policy Center for the New South. E uma última mensagem antes do domingo: vai Corinthians. Tá certo. Otaviano, muito obrigado pela participação, viu? Volte mais vezes aqui à programação da Jovem Pan News. Um bom fim de semana. Bom fim de semana para todos.